Gostaria agora de convidar o Dr. Cláudio Maierovitch, que vai liderar como moderador a próxima sessão, Autotestes como ferramenta de saúde pública. Cláudio Maierovitch é médico sanitarista, atualmente está na Fiocruz, mas foi diretor, presidente da Anvisa e atuou brilhantemente também à frente do Ministério da Saúde, numa das diretorias, se eu não me engano, na SBS. Cláudio, por favor, seja bem-vindo. O palco é seu. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado pela gentil apresentação, Carlos. Inicialmente, eu quero aqui dar os parabéns em público ao Carlos pelo esforço de mais de década que tem feito com sucesso para trazer a área de diagnóstico para o centro das discussões, para trazer e conseguiu trazer para um outro patamar da discussão científica, da discussão tecnológica e da discussão de acesso à saúde no Brasil. Ele, Letícia, também parabenizo aí pelo sucesso na implementação da Aladiv. Aproveito para mencionar a parceira da Aladiv, da CBDL, a professora Rosana Piring, sempre presente nos eventos. É uma satisfação enorme poder participar. Essa mesa inicial, de fato, bastante estimulante. Vou me permitir fazer alguns comentários prévios quanto ao nosso tema, que é sobre os autotestes como ferramenta de saúde pública. A Covid, que nós vivemos como tragédia, como uma calamidade no mundo inteiro, no Brasil particularmente, é a maior tragédia humanitária reconhecida da nossa história, sem a gente tocar em tragédias dos tempos pré-coloniais ou coloniais, mas nós vivemos, evidentemente, a Covid como uma crise que surgiu e que caiu sobre nós, quando algumas mudanças de paradigma já estavam em evolução. E não apenas no Brasil, isso acontecia em boa parte do mundo, particularmente das nações com economias mais desenvolvidas, mas algumas que se apontavam para nós como possíveis revoluções na área da saúde. Menciono aqui a incorporação de instrumentos e ferramentas que embutem a inteligência artificial na área de diagnóstico, na área de tratamento, na área de epidemiologia, inclusive. A telemedicina, vista então no nosso país com muito cuidado, com muito tabu, já que entre as bases, entre os pilares da nossa organização médica tradicional, sempre esteve o contato direto entre médico e paciente, entre profissional e usuário do serviço de saúde. Isso mudou completamente durante a pandemia, tem sido, acho que, um aprendizado enorme. E na área de diagnóstico, tanto os testes rápidos de point of care, como a gente chama, que vinham sendo recentemente incorporados como tecnologias para o nosso sistema de saúde, numa velocidade muito menor do que a capacidade de inovação que eles representavam. Uma vez que falar em teste rápido, em teste feito no local do atendimento, significa uma reorganização da área de diagnóstico que não diz respeito apenas aos kits, aos materiais utilizados para os testes em si, mas sim uma reorganização dos serviços, uma reorganização do fluxo de pessoas, de usuários, profissionais e, sobretudo, do fluxo de informações no sistema. Ainda na área de diagnóstico, então, no caso brasileiro, uma ação que até então era absolutamente incipiente em relação aos autotestes. O que nós tínhamos no Brasil eram autotestes para gravidez, para gestação, os tradicionais testes para medição de glicose com fitas e com aparelhos que as pessoas mantêm em casa, e acompanhávamos a incorporação relativamente recente, sei que isso vai ser objeto de exposição
de uma das participantes dessa mesa, a Mariana Vilares, do autoteste para HIV no Brasil. E, ao lado disso, modificações tecnológicas com grande potencial, como os testes chamados multiplex, quer dizer, o mesmo teste podendo fazer diagnóstico de diferentes doenças, seja pela técnica de PCR ou pela técnica dos point of care, técnicas cromatográficas. Então, essas coisas são um pano de fundo para aquilo que a gente vive hoje como potencial de inovação. Nós entramos na discussão dos autotestes para a Covid no Brasil no final do ano passado. Isso gerou uma polêmica enorme, mas não custa lembrar alguns dos atributos vistos como vantajosos para esses autotestes que começaram a aflorar nas discussões. Quer dizer, atributos como a facilidade, a rapidez, a privacidade, a possibilidade de redução de custo sistêmico, a biossegurança na medida em que a pessoa não precisa se deslocar para a realização do teste, como foi mencionado anteriormente pela Rosana. E a autonomia, quer dizer, a possibilidade de que a pessoa tenha ao seu alcance um dispositivo que lhe permite fazer diagnóstico ou suspeitar diagnóstico que não depende de terceiros, essas são coisas bastante inovadoras. E a gente vê muitas possibilidades de perspectiva no futuro, e sempre a gente deve lembrar, quer dizer, na nossa ótica, e esse é o tema da nossa mesa, não se trata apenas de olhar para tecnologias, mas da adequação e do quanto é possível encaixar novas tecnologias como políticas públicas. E para isso a gente tem vários caminhos para andar, tanto em relação à questão tecnológica em si, nós temos aspectos que não são apenas regulatórios, mas são aspectos relativos à qualidade e à confiança de profissionais e usuários nos testes, que demandam algum tipo de processo que hoje é insuficiente nos controles feitos apenas para a concessão de registro. Então, é o momento de se pensar na possibilidade de formas de certificação, ou na medida em que os autotestes sejam tecnologias assistidas na forma de serviços reorganizados baseados em autotestes que possam ser pela forma da acreditação também. E lembrando, então a gente vai ter várias tarefas para diferentes atores. Nós temos, já foi mencionado aqui, a questão dos impostos, a gente tem que olhar para a questão dos custos também. Foi, em grande medida, acho que frustrante para os profissionais de saúde pública que defenderam o autoteste para a Covid, ver que esses autotestes chegaram ao varejo brasileiro com preços muito parecidos com aqueles testes que já eram realizados na farmácia, os testes rápidos de antígeno. Então, isso significa uma variedade grande de temas que deve ser abordado para que nós possamos evoluir. E aí eu vou importar aqui a terminologia usada pelo Carlos Morel, da nossa Fiocruz, ex-presidente da Fiocruz, quando a gente observa, bom, já temos conhecimento suficiente para essas coisas, então não é uma falha de ciência, mas existem falhas de mercado, na medida em que esses produtos chegam com preços altos, com baixa concorrência, ainda com resistência de parte do mercado de serviços, e falhas da saúde pública na medida em que não há uma política pública para a oferta desses testes. Então, acho que são temas para a gente abordar ao longo dessa nossa mesa. E para isso, além de outros temas que sejam considerados, claro, de interesse de cada um dos que vão apresentar, eu vou convidar inicialmente Mariana Vilares, Mariana que é mestre em Engenharia, Gestão e Inovação e que lidera a equipe responsável por diagnóstico in vitro no departamento de, eu sempre confundo, condições de infecções crônicas da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, a equipe então responsável por diagnóstico in vitro, que tem trabalhado com
inovações importantes, entre elas o que eu mencionei, e aí peço que isso seja aprofundado, que é a experiência com o autoteste no Brasil. Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Mariana, obrigada pela apresentação. É muito gratificante para mim estar aqui, né? Estou bastante feliz de estar aqui para contar um pouquinho para vocês, mostrar a experiência do Brasil no autoteste de HIV na saúde pública, né? Como que a gente implantou isso como política pública no Brasil. Bom, só para contextualizar, não sei se todo mundo que está aqui nesse evento tem entende bastante de HIV, mas só para contextualizar, a gente tem aqui as 3 barras da cascata do HIV no Brasil, e a primeira barra, que é a barra de diagnosticados, a gente pode ver que em 2012 a gente tinha 69% das pessoas vivendo com HIV diagnosticadas no Brasil, e em 2020 a gente tinha 88% das pessoas com HIV diagnosticadas. Pode passar, por favor. Isso se deve muito à implantação do teste rápido de HIV nas unidades básicas de saúde, né, nas primary cares, que a gente começou em 2012, e a gente certamente expandiu muito esse diagnóstico, levando a testagem até o usuário, até a ponta, de 2012 a 2020. Próximo. De qualquer forma, quanto mais próximo a gente está do 100%, né, quanto mais perto a gente chega da nossa meta, mais difícil fica a gente conseguir aumentar o percentual. Então, é um desafio como que a gente amplia o diagnóstico, dado que a gente chegou em 88% das pessoas diagnosticadas, como que a gente chega até os 100%? Como que a gente acha essas pessoas? Né? E sabendo que no Brasil a gente tem uma epidemia concentrada, a prevalência na população geral de HIV é de 0,4%, enquanto em outras populações, por exemplo, gays e outros homens que fazem sexo com homens, ela é 18,4%. Em mulheres trabalhadoras do sexo, ela é 5,3%. Em mulheres trans, ela é 17%, basicamente. A gente tem uma epidemia concentrada, então a gente precisa, para conseguir sair desses 88%, chegar a 90%, 95%, a gente precisa focar nessa população. E, ao mesmo tempo que essa população é a população que não está sendo alcançada, é justamente a população mais vulnerável e que tem dificuldade de acessar os serviços de saúde. Então, para isso, a gente precisa de uma estratégia com foco e com acessibilidade para garantir o acesso ao diagnóstico dessa população. Próximo. Então, com isso, desde 2018, o Brasil implantou o autoteste de HIV como mais uma estratégia para ampliar o diagnóstico no SUS. Próximo. Como funciona a distribuição do autoteste de HIV no Brasil? A gente tem como objetivo alcançar as pessoas não diagnosticadas, que são essas que justamente enfrentam algumas dificuldades de frequentar os serviços. Então, o nosso foco é populações chaves e populações prioritárias que não são alcançadas pelos serviços de saúde. E quais são as principais estratégias que a gente usa para alcançar essa população? A distribuição do autoteste fora dos serviços de saúde, sabendo que essa população tem dificuldade de alcançar os serviços, e também a distribuição secundária, né, que é a distribuição entre pares e parcerias para fazer com que o teste chegue na população, que hoje ele não está chegando. Próximo. Então, a gente tem 3 principais estratégias para a distribuição do autoteste de HIV no Brasil. A primeira estratégia é para usuários de PrEP, para que eles entreguem para pares e parcerias sexuais. A gente sabendo que usuários de PrEP são pessoas que estão em condições de vulnerabilidade e que, muito provavelmente, também estão no meio onde outras pessoas que eles conhecem também estão nessa situação. É uma estratégia excelente para fazer com que essas pessoas em PrEP nos ajude a alcançar outras pessoas que precisam se testar, mas não frequentam os serviços. Uma outra estratégia nossa é a distribuição em locais de sociabilidade das populações chaves e das populações prioritárias, que podem ser feitas ou por profissionais de saúde ou por organizações da sociedade civil. Então, são distribuições fora do serviço de saúde, onde essas populações estão.
Então, em festas, em bares, em locais de sociabilidade, para alcançar essa população. E, por último, também pessoas atendidas nos serviços de saúde, para que essas pessoas entreguem para pares e parcerias sexuais. O autoteste não vem para substituir de forma nenhuma a tecnologia tradicional, a gente falou um pouco disso aqui também com relação ao Covid, ele vem como mais uma ferramenta para ampliar essa possibilidade. Então, as pessoas que são atendidas no serviço de saúde, elas realizam o teste no serviço de saúde, até porque tem outros cuidados que elas também podem fazer no serviço de saúde, mas elas podem levar o autoteste para pares e parcerias sexuais. E a estratégia do Brasil contempla que cada uma dessas pessoas abordadas pode levar um autoteste para si e até 5 autotestes para que eles levem para pares e para parcerias. Essas diretrizes estão todas nesse documento citado no campo direito, que está também no nosso site. Tá? Todas as estratégias do SUS estão citadas nesse documento. Próximo. A gente falou também bastante aqui, estou fazendo um paralelo com o que foi conversado, sobre informação e comunicação. Então, quando a gente está falando de um autoteste, que é uma ferramenta que o usuário, que não é um profissional de saúde, vai realizar em casa ou em algum outro lugar, é muito importante que ele tenha informações completas, né? Então, informações de quando que ele deve fazer esse teste, onde ele pode fazer esse teste e, dependendo do resultado desse teste, o que ele vai fazer. E também é muito importante um suporte, sendo um telefone ou outros canais, para que esse usuário tenha condições de tirar dúvidas se for necessário. Tá? Então, a gente tem um site específico sobre autoteste de HIV, que dentro tem várias seções, onde tem informações para que esses usuários sejam munidos das informações necessárias para ele fazer o teste. Então, a gente tem lá um folheto para ser entregue com o teste, os cartazes que podem ser colados nos lugares onde são ofertados os autotestes. A gente tem vídeos demonstrativos de como fazer o teste. A gente tem também um vídeo explicando o que é o autoteste, um vídeo bem animado, né? São esses dois características que estão ali, uma mulher e um homem bem com as características de população geral e população-chave também que fazem o autoteste, então eles conversam um pouco sobre isso, é um vídeo curto, de 1 minuto. A gente tem também um painel interativo de como está a estratégia no Brasil, e a gente também tem uma seção de FAQ, né? Então, as perguntas mais frequentes estão lá listadas para que o usuário, quando tiver dúvida, entre lá e já tenha as respostas das principais dúvidas. Próximo. Com relação ao monitoramento, né? O monitoramento ele vai auxiliar a gente a tomar decisões para a gente ajustar umas estratégias e atualizar as políticas públicas sempre que a gente achar necessário. Isso tem sido muito importante ao longo do nosso processo desde 2018. Tudo que a gente encontra nas nossas estratégias, a gente ajusta para aprimorar a estratégia. Então, para o monitoramento, a gente tem como 2 principais ferramentas. O preenchimento de um formulário anônimo, que tem informações sociodemográficas e sobre sexualidade. É um formulário curto, são, se eu não me engano, 6 ou 7 perguntas, múltipla escolha, e, o mais importante, anônimo, né? Porque isso não pode ser um impeditivo para que a pessoa pegue um teste, tem que ser uma coisa simples e rápida. E a gente também tem uma outra forma de registrar, que para pessoas que são já atendidas pelo SUS, são pessoas em PrEP ou pessoas que vivem com HIV, que podem também levar para pares e parcerias, nas fichas de consulta dessas pessoas também pode ter o registro lá. Próximo. E aí eu trouxe para vocês alguns dados de resultados da nossa política para mostrar o quanto isso tem sido importante para a gente. Então, a gente começou em dezembro de 2018 com um piloto em 14 municípios. E aí, em janeiro de 2020, a gente ampliou para o Brasil inteiro, né? Com o sucesso que a gente viu no piloto, com a população alcançada que a gente viu que estava sendo a população, justamente a população-alvo da nossa estratégia, a gente ampliou para o Brasil inteiro em 2020. E aí veio a pandemia, a gente tem ali em abril de 2020 as recomendações sobre o distanciamento social, então a gente viu um pouco de queda nessa distribuição. Em compensação, a gente fez alguns webinários e a gente incentivou bastante a utilização do autoteste justamente por causa das recomendações sobre o distanciamento social. Então, como uma forma da gente manter a oferta de testagem para a população-chave e para a população prioritária, durante essa recomendação,
de distanciamento social, quando muitas pessoas tinham medo, receio de ir ao serviço de saúde, então a gente reforçou bastante isso, e vocês podem ver um crescimento muito grande até setembro, outubro, novembro de 2020, da distribuição do autoteste no país. Esse crescimento foi tão expressivo que acabou os testes do nosso estoque, então em novembro de 2020 a gente acabou com os testes do nosso estoque, corremos para fazer uma nova compra, e em abril de 2021 a gente fez a nova compra e recebeu um novo teste. E aí a gente pode ver que voltou a subir bastante a distribuição do autoteste de HIV no Brasil. A gente tem até o momento registrados a distribuição de 419.785 autotestes, 745 autotestes, desculpa, nas diferentes estratégias que a gente utiliza aqui no país. Próximo. Aqui eu trouxe para vocês verem a quantidade de municípios que estão fazendo parte da estratégia. Então, a gente também tem um crescimento, depois uma diminuição, e depois voltou a crescer. Então, por exemplo, no mês de novembro, 124 municípios distribuíram autotestes no Brasil, e acumulado, quantos municípios já distribuíram pelo menos uma vez o autoteste no SUS, são 256. E a tendência é a gente continuar aumentando isso ao longo dos próximos meses. E aqui eu trouxe alguns dados de distribuição, os resultados da nossa distribuição. Então, a gente tem, em média, 3 autotestes retirados por cada um, né? Voltando que eu comentei que cada pessoa podia pegar um autoteste para si e até 5 autotestes para pares e parcerias. Então, a gente tem, em média, 3 autotestes retirados pelas pessoas que vivem com HIV para levar para pares e parceiros e pelas pessoas que estão em PrEP para levar para pares e parceiros. E para a distribuição fora desses serviços é um pouco menor a média, é 2,3 para as pessoas que são alcançadas, por exemplo, na rua, em ações extramuros, no local de sociabilidade, é um pouquinho menor a média. Talvez por essas outras pessoas já estarem muito acostumadas a se testar, talvez serem um pouco menos tímidas com relação a pegar um autoteste e levar para alguém, então a gente acredita que seja isso. Com relação à idade das pessoas que receberam os autotestes, a gente tem informação bastante importante também. 20% das pessoas que receberam os autotestes, lembrando aqui que não necessariamente essas pessoas foram as pessoas que fizeram os autotestes, aqui a gente está dando dados de distribuição, 20% das pessoas que pegaram os autotestes tinham entre 18 e 24 anos, que é uma população jovem, e que a gente sabe que a população jovem principalmente no Brasil, estão sofrendo bastante com novos diagnósticos, né? E 22% da população que recebeu o autoteste entre 25 e 29 anos. Estão totalizando 42% dos autotestes distribuídos para pessoas entre 18 e 29 anos, que são pessoas jovens. Aqui da direita tem um gráfico que também é bastante importante, que é também um dado do formulário, que é quando foi o último teste para HIV que a pessoa realizou. E a gente vê que 20% das pessoas que retiraram o autoteste nessa nossa estratégia nunca tinham feito autoteste para HIV na vida. Então, foi a primeira vez que eles se testaram. O que mostra também que a gente está com uma estratégia focada e conseguindo alcançar essa população. A gente também tem 13%, se eu não me engano, de pessoas que se testaram há mais de 2 anos, e a gente sabe que a população que está em frequente risco precisa se testar com uma maior frequência. E um dado importante que eu trago também, já que a gente falou, porque eu falei bastante de jovens, das pessoas que nunca tinham feito teste para HIV, quando a gente está com a população entre 18 e 24 anos, 28% nunca tinham se testado para HIV. Então, a gente está acreditando que essa estratégia de distribuição do autoteste está alcançando os jovens que nunca haviam sido testados. Próximo. Com relação à identidade de gênero, a maioria, se eu não me engano, 52% da população alcançada são gays e outros homens que fazem sexo com homens. E aí eu chamo um pouco a atenção para a população trans. A gente tem apenas 5% dos testes distribuídos para a população trans. A gente está tentando fazer um esforço aqui para alcançar um pouco mais a população trans, que é uma população que precisa bastante dessa tecnologia, que são populações que têm dificuldade de acessar os serviços de saúde. Então, a gente acha que 5% já é maior do que a população alcançada pelos serviços, mas a gente queria aumentar ainda mais esse percentual. Com relação à raça-cor, a gente está bastante dividido, a gente tem 50% de pessoas que se declararam branco ou amarela, 49% negra e 1% indígena. Próximo. Isso aqui é só um slide para mostrar que esses dados que eu acabei de apresentar estão no painel interativo. Tem um endereço aqui, a apresentação vai ser compartilhada. Se vocês quiserem, podem filtrar por unidade da federação,
Passa o próximo, por favor. Por cada tipo de estratégia filtrado em cada unidade da federação, está tudo disponível no nosso site para quem quiser consultar como está a estratégia no Brasil. Certo? Mais um. Por último, trazendo uma novidade aqui que eu não tinha apresentado algumas outras vezes, a gente estava aplicando um questionário pós-teste. Esses dados que eu mostrei para vocês foram dados de distribuição. São as pessoas que receberam o teste, que não necessariamente foram as pessoas que fizeram o teste. Então, a gente também aplicou, desde o começo da estratégia, um questionário pós-teste, que é para quem fez o teste entrar lá, o questionário também é anônimo, e responder algumas perguntas para a gente saber como está a aceitabilidade, como que está a população que está utilizando o teste. Esse questionário está dentro do nosso site também, e se vocês repararem, eles, na bula do autoteste distribuído pelo SUS, no final da bula tem um QR Code que leva direto para esse questionário para facilitar com que o usuário, depois que fez o teste, reporte para a gente essas informações. E também no folheto que a gente distribui junto com o autoteste, também tem esse QR Code para facilitar com que as pessoas entrem e respondam. Mas é uma resposta voluntária, nem todo mundo é obrigado a responder. A gente tem muito menos respostas do que testes distribuídos, com certeza. Próximo, por favor. Mas dados interessantes desse questionário pós-teste. É um pouco antigo, é de janeiro de 2021. A gente teve 813 respostas. Hoje, se não me engano, a gente está com 1.300. 45% da população que respondeu esse questionário pós-teste eram homens que faziam sexo com homens. 50% tinha entre 18 e 29 anos. 45% reportaram ter feito sexo anal sem proteção nos últimos 6 meses. 32% estavam fazendo o autoteste pela primeira vez. Né? Então, das pessoas que responderam, 32% nunca havia feito um teste antes. Se a gente for para aquela faixa de 18 a 24, 46% dos respondentes nunca tinham feito um teste de HIV antes. Próximo. Com relação à aceitabilidade, 91% das pessoas acharam fácil, 98% fariam novamente o teste e 99% recomendariam um teste para um amigo. Próximo. Esses dois gráficos também são interessantes, que mostram com quem que as pessoas realizaram o teste e como que elas conseguiram o teste. E aí, resumindo, a parte com quem realizou o teste, 80% das pessoas, apesar de sempre ter a possibilidade de um apoio de um profissional de saúde, 80% das pessoas decidiram não utilizar o apoio de um profissional de saúde. E muita gente fez, chamou bastante atenção também, 30% fizeram junto com um amigo, parceiro ou familiar. Então, é um teste que as pessoas no Brasil têm feito bastante junto com outras pessoas com quem confiam. Com relação a como conseguiu o teste, tem a opção de comprar em farmácia no Brasil, que está disponível bastante antes, inclusive, da disponibilidade no SUS. Tem como pegar no serviço de saúde, receber de uma ONG, receber numa ação de disponibilização ou receber de um amigo. Isso mostra que 53% das pessoas que responderam esse questionário pegaram o autoteste fora do serviço de saúde, o que também mostra que a gente está conseguindo alcançar pessoas que não estão necessariamente frequentando os serviços. Próximo e último. Mais dois resultados importantes. Dos respondentes, 28 pessoas, o que representa 34%, relataram ter um resultado reagente no autoteste. A prevalência no Brasil é 0,4%. Está errado esse 0%. E dessas pessoas, 79% já tinham buscado um serviço de saúde para realizar teste complementar, que é um receio, às vezes, de algumas pessoas, de quem faz autoteste depois não vai no serviço. Então, quando responderam esse questionário, 79% já haviam buscado um serviço de saúde para fazer os testes complementares. Os outros 21% não haviam ainda, mas pode ser que venham procurar depois. E aí, eles relataram também no questionário como as principais vantagens do autoteste. Primeiro, a privacidade. 72% das pessoas relataram que essa é a principal vantagem. E empoderamento pessoal, 51% votaram que esse também é uma vantagem. Próximo, acho que era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Acho que eu passei um pouquinho do tempo, né? De qualquer forma, obrigada pela sua oportunidade de apresentar essa estratégia para vocês. E estou disponível para qualquer dúvida. Muito obrigado, Mariana. Interessantíssima a sua apresentação. Acho que mais uma faceta que expressa o vanguardismo que tem havido nessa área de política pública, praticamente desde que surgiu o então programa de AIDS, e hoje muito mais amplo, com hepatites virais, infecções sexualmente transmissíveis, agora também
atuando junto com a área de tuberculose, hanseníase, entre outras doenças, que ajudam a puxar modelos novos para o conjunto da área de vigilância da área de saúde pública. Parabéns pela apresentação. Eu vou convidar imediatamente agora a doutora Patrícia Garcia, que é médica sanitarista, foi ministra da Saúde do Peru e é pesquisadora daquele país também. Então, por favor, a palavra é sua, doutora Patrícia. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Muito obrigada. Eu vou compartilhar a minha tela. ¿Se puede ver? Vocês estão vendo minha apresentação? Perfeitamente. Voy a comenzar agradeciendo Eu vou começar agradecendo ao Carlos toda esta e a todos os que organizaram esta atividade. Apago el translation acá. Ela está tentando desligar a interpretação simultânea para ela mesma. Interpretation off. Ok. Agora sim. Consegui desligar a tradução. Muito obrigada pelo convite e parabéns, Carlos, pela sua liderança nesses assuntos que têm a ver com os testes diagnósticos. Eu vou falar em espanhol porque estamos nos dirigindo à América Latina e sei que muitas pessoas que falam português também poderão entender espanhol. Além disso, temos tradução simultânea. O assunto de hoje é o seguinte: autotestes como ferramentas de saúde pública em um mundo globalizado. Vamos começar, então, falando que, do ponto de vista do idioma, eu estou usando a palavra autoteste. Sei que em português vocês também usam autoteste. No entanto, precisamos ter certeza de que essa é a palavra certa. Eu vou usar esse termo em espanhol, autoteste, mas eu acho que precisamos, talvez um termo específico em espanhol. Poderíamos falar em espanhol autopruebas, mas eu não sei como as pessoas entendem isso. Quando eu falava autopruebas em espanhol, as pessoas pensavam, isso tem a ver com carro? São testes no carro? Isso é muito novo. Temos que garantir que as pessoas entendem bem e que, assim como se as pessoas entendem, elas vão poder realmente compreender de que trata. Bom, a saúde no século está mudando e temos mudanças demográficas, transições epidemiológicas que nos levam a ameaças de pandemias, mudanças climáticas, crises humanitárias, problemas tão graves quanto problemas da saúde mental, que representam uma grande carga de doenças em um mundo interligado, com pressão social e com pressão tecnológica. As coisas estão mudando no mundo neste século e para a saúde também é assim. E como um gênio já disse, não podemos pretender fazer coisas diferentes se nós não mudamos ainda. E realmente o grande desafio neste século é como adaptarmos os sistemas de saúde na saúde pública para promover a prevenção, garantir o acesso e o cuidado da saúde e ter serviços que sejam resilientes. Com um conceito de saúde que parta da comunidade. E para isso, realmente precisamos de um desenvolvimento tecnológico e a inovação. E essa inovação precisa ser acessível e adequada para diferentes necessidades, meios, realidades, que seja amigável com o meio ambiente e que seja próxima da comunidade. E um desses conceitos é um conceito novo, porque precisamos de coisas novas para este mundo que está mudando tanto. O conceito de uma intervenção de autocuidado, que também é uma tradução em inglês de chamadas de Self-Care Intervention. Assim, a Organização Mundial da Saúde, hoje, já aceita e tem guias sobre intervenções de autocuidado. E essas intervenções de autocuidado são informações, medicamentos, diagnósticos, produtos e tecnologias baseados em evidência e que podem estar total ou parcialmente separados dos serviços de saúde e que podem ser utilizados sem apoio dos trabalhadores da saúde. E à direita, vocês podem ver aqui
que em todas essas intervenções de autocuidado, os autotestes são uma parte muito importante. E os autotestes são aqueles que podem ser testes diagnósticos que permitam fazer o próprio screening, o auto-screening, o autodiagnóstico ou até mesmo o automonitoramento. Assim, a Organização Mundial da Saúde nos colocou nesse contexto de que precisamos, então, empoderar as pessoas em uma série de aspectos, e um desses tem a ver com os autotestes. Na comissão do Lancet de testes diagnósticos, no relatório publicado em outubro de 2021 a respeito de como transformar os testes diagnósticos, nos deu 7 mensagens-chave. O primeiro, quase 50% da população mundial tem pouco ou nenhum acesso aos testes diagnósticos. E isso tem a ver com o fato de estarem subfinanciadas, porque a sua importância é subestimada. Porque elas estão ligadas aqui a níveis aos quais as pessoas não chegam. Por isso, queremos que chegue até o atendimento primário, porque isso é fundamental para melhorar a equidade. E também que as inovações que são recentes possam nos ajudar, então, a transformar o acesso e, assim, democratizar os acessos. Um exemplo disso é o autoteste. Ainda mais, se trabalharmos nessa transformação, poderíamos evitar pelo menos 1,1 milhões de mortes por ano com o melhor acesso a testes diagnósticos, pensando apenas em doenças-chave. E cada dólar investido em testes diagnósticos gera múltiplos dólares em benefícios. E tudo isso está dentro do contexto de por que é tão importante e por que deveríamos utilizá-lo para a saúde pública. Mas, muito bem, as inovações, de fato, podem ser democratizadas, porque os testes podem ter, de alguma maneira, uma digitalização no local de atendimento. E hoje já temos bons exemplos de testes que são tão simples, tão estáveis e, quem sabe, tão simples que podem ser utilizados como autotestes. Por exemplo, os testes feitos com HIV são ótimos, já ouvimos falar disso. Em alguns países já fizemos a experiência, mas ainda existem barreiras e ainda não foi implementado no âmbito nacional. Mas a inovação se encontra aí. E no contexto, é muito importante falar sobre como tornar esses testes realmente ferramentas para a saúde pública. E as pessoas estão interessadas nos autotestes? Eles estão interessados nos autotestes? Bom, temos estudos no Peru de um tempo atrás que nos mostram que o uso dos testes diagnósticos mostram que a maioria dos participantes usariam autotestes. Apenas eles querem que essas venham acompanhadas de instruções bem claras e uma orientação posterior de que fazer com os resultados. Ou seja, uma referência. Esses resultados foram feitos em diferentes populações, em diferentes regiões, e estamos nos dirigindo a perguntar sobre testes voltados para o atendimento de gestantes, de crianças doentes, mas a necessidade que encontramos por parte das pessoas era tão grande e eles queriam esse atendimento porque acreditam na tecnologia. Mas também, por exemplo, eles preferiam, por exemplo, uma amostra de sangue, mas essa picadinha do dedo era aceitável para as pessoas. Além do mais, homens e mulheres estão dispostos a pagar do bolso por testes de autoteste que sejam vendidos livremente. Embora existam no país planos de saúde para todas as pessoas têm claro que esse plano de saúde não cobre tudo e às vezes faltam coisas. Então eles falavam assim, se não for muito caro, nós mesmos podemos pagar. Portanto, a ideia aqui é tentar evitar a inequidade, porque aquele que puder pagar, faz, e quem não, não faz. Mas as pessoas, os cidadãos estão interessados nisso, eles não têm nenhum medo de testar. Os autotestes
podem tratar de desafios críticos na saúde pública. E para exemplificar isso, eu quero mostrar aqui um exemplo que tem a ver com o câncer do colo do útero. No Peru, uma mulher morre a cada 5 horas devido ao câncer de colo do útero. E por quê? Porque apenas 40% das mulheres fazem testes de detecção. Por falta de conhecimento, por pouca disponibilidade de screening, apesar de ser gratuito. Outras porque têm medo ao exame pélvico e outras porque a sensibilidade do PAP é pobre. E a maioria das mulheres estão diagnosticadas em etapas avançadas. No entanto, sabemos hoje que o vírus do papiloma humano é o causante do câncer do colo do útero e existem novas tecnologias para detectar esse vírus e detectar o problema antes que aconteça esse câncer de colo cervical. Hoje temos testes moleculares simples de utilizar por um custo baixo e que podem ser utilizados pelas mulheres e serem feitas no conforto do lar. Outra forma de autoteste, a própria mulher faz um autoteste, ela pega a sua própria amostra, é fácil de usar, é discreto, conveniente e com resultados rápidos. Isso promove autonomia, privacidade, autoestima e até consegue economizar tempo. As mulheres também podem falar com outras mulheres e isso é poderoso para difundir esse conhecimento e poder divulgar esse conhecimento. Nós trabalhamos com fundos, com um modelo chamado HOPE, no Canadá, e conseguimos fazer o seguinte: conseguimos criar um modelo no qual as mulheres falavam com outras mulheres, distribuíam os testes, colhiam suas amostras em casa. Essas amostras eram recolhidas, levadas de moto, processadas, e se a mulher tinha um resultado positivo, recebia atendimento. Assim, de 15 mulheres, 10 realmente precisavam fazer o tratamento correspondente e receber o tratamento adequado. Com base nisso, as regulamentações nacionais foram mudadas, mas ainda há uma certa resistência por parte dos profissionais para deixar que essas mulheres façam o teste em casa. Em alguns lugares, eles falavam, não, é melhor que elas sejam monitoradas por nós. Mas agora no país temos alguns modelos nos quais estamos conseguindo avançar nesse sentido e as mulheres estão empoderadas e elas fazem a própria coleta das suas amostras. E isso demonstrou que aumentou a cobertura. Estamos agora trabalhando em um exemplo novo que está tentando ser implementado em todo o país. Mas, como eu disse, não é simples assim. Mas a pandemia está nos trazendo agora algumas oportunidades. Como disse a Rosana, no mundo todo, durante a pandemia, os testes diagnósticos foram um componente fundamental, porém os centros de saúde e centros de teste estavam sobrecarregados. E quando surgiram os testes gênicos, em primeiro lugar, eles eram mais rápidos. Segundo, ofereciam a possibilidade de autoteste. Mas, devido às regulamentações existentes, em vários países, um deles no meu país, o Peru, em muitos desses países não era possível introduzir o autodiagnóstico, o autoteste, ou o fato de poder ter esses testes disponíveis para as pessoas para que elas próprias fizessem o teste em casa. No entanto, apesar de que o Peru começou precocemente e que utilizamos testes rápidos, sorológicos e testes que eram feitos pelo próprio profissional da saúde, acabamos sofrendo muito essa sobrecarga nos estabelecimentos de saúde e nos centros de teste. Mas os conceitos, é isso aqui, é porque hoje estamos no mundo globalizado. Esse conceito de autoteste chega no país através das redes sociais e de uma série de coisas e pessoas. E assim, o público começa a questionar: por que se em outros países existe o autoteste, por que aqui não é permitido? Isso, então, levantou uma demanda e nosso organismo, entidade reguladora de medicamentos e dispositivos médicos, incluindo as provas, os testes diagnósticos, aprovou recentemente a disponibilidade dos autotestes de COVID nas farmácias. Devido a isso, foi possível rever e reformular algumas regulamentações.
que foram temporárias e específicas para o autoteste. Mas isso aumentou a autonomia, conseguiu poupar tempo e reduzir riscos, porque as pessoas podiam ir já nas farmácias. No início, isso também condicionou alguns problemas. Por quê? Os testes eram muito caros e não havia um controle de preço. Aquele que tinha condições de pagar, pagava e tinha testes em casa para poder fazer. Por outra parte, não houve um controle na quantidade de testes vendidos. Por outro lado, surgiu um mercado pela internet, de venda de testes pela internet. E muitos de nós que trabalhamos na saúde pública e que trabalhamos com a mídia e que trabalhamos com, por exemplo, com a internet ou com a TV, começamos a abordar questões de que os testes que estavam sendo vendidos não tinham nenhum controle e pedíamos que a população fosse prudente. Por outra parte, falávamos também sobre o acompanhamento e a notificação de resultados. E no meio da terceira onda com o Omicron, o fato de poder ter um autoteste permitiu, de alguma maneira, fazer com que a pressão diária caísse, que diminuíssem os problemas, porque as pessoas precisavam ter um teste e nenhum dos hospitais privados, nem o Ministério da Saúde conseguia dar conta de tudo. Muito bem, isso nos mostra que não sei para onde estamos indo como país, porém, há uma série de questões críticas quanto ao autoteste. Devemos garantir que eles se adaptem aos usuários, que sejam testes validados e garantir sua qualidade. E também temos que saber quais são os mecanismos ou os canais de distribuição e de vendas que podem ter alguma formalidade e que possam ter algum monitoramento. Precisamos ver quais são os vínculos que podemos ter com o sistema de saúde formal, para assim poder ter encaminhamento e informação. Por isso, devemos questionar como podemos inserir a conectividade. As provas, os testes diagnósticos conectados são uma ferramenta útil para o atendimento, o acompanhamento dos pacientes, a pesquisa e a vigilância também de qualquer tipo de surto. A doutora Rosana Pilling falou sobre isso. Falamos também sobre a questão de presença de vírus nas águas servidas. Essa também é uma alternativa, mas como podemos garantir que as pessoas que tenham um teste positivo, por exemplo, como elas conseguiriam entrar nesse sistema de saúde? Temos que garantir que elas entrem em contato. Durante este tempo, aprendemos que existem barreiras que devem ser trabalhadas dentro do sistema de saúde. A aceitação dos resultados pelo sistema formal de saúde. Muitas vezes as pessoas iam com seu próprio teste e o sistema falava, não aceitamos, façam um novo teste. Mas não havia novos testes e era difícil conseguir. Então, no final das contas, perdia-se essa janela de oportunidade. Há interesses econômicos também, porque o autoteste é um concorrente dos laboratórios que prestam serviços de testes pagantes. Então, eles podem ter, e já houve lobbies importantes sobre a regulamentação, que não permitiu que fossem vendidos, por exemplo, os testes para HIV no passado. Por outra parte, temos mudanças na dinâmica do poder. Nos estabelecimentos, os profissionais da saúde, eles sentem como as pessoas vão poder ter controle sobre algo que somente era dos profissionais da saúde. São fatos reais sobre os quais temos que falar e trabalhar em conjunto. No entanto, não podemos deixar de reconhecer que, definitivamente, como uma ferramenta de saúde pública, os autotestes podem aumentar a cobertura, podem diminuir também as disparidades, se eles estiverem à disposição, com preços adequados e que o sistema de saúde também possa distribuí-lo através de agentes comunitários. Sabemos que são bem aceitos pelos membros da comunidade, que podem empoderar os membros da comunidade e podem diminuir a sobrecarga dos centros de saúde, permitindo mais tempo para aquelas pessoas que realmente precisam mais atendimento e cuidado de saúde. Dessa maneira, gostaria de finalizar
com essa fotografia de agentes comunitárias na área amazônica do Peru, que também estão trabalhando em outro projeto, falando com outras mulheres sobre testes e autotestes. Elas levam e treinam outras pessoas. O futuro e a saúde estão nas mãos das pessoas. Chegou o momento de empoderar e democratizar os testes diagnósticos através dos autotestes. Isso não debilitará nem a saúde pública, nem os profissionais da saúde. Tudo o contrário, fortalecerá a saúde pública envolvendo a comunidade. Muito obrigada pela sua atenção. Passo a palavra de volta para o meu colega. Obrigada. Obrigado à professora Patrícia Garcia, uma apresentação muito interessante, especialmente porque nos traz esta questão de como essas novas tecnologias podem se colocar a favor da saúde pública e não apenas como tecnologias disponíveis por curiosidade ou para uso individual. Acho que essa é uma das grandes perguntas que nós teremos a responder. O nosso terceiro apresentador, Elliot Cohen, que é especialista em regulação, diretor de Pattern Diagnosis e foi servidor do FDA na área de diagnóstico in vitro, infelizmente não pode estar conosco conectado nesse momento, no entanto, nos premiou com um vídeo que será em seguida apresentado com a sua apresentação. Obrigado. Many thanks to the Muito organizers. obrigado aos organizadores pela oportunidade de ser parte desse webinar importante. E desculpem pelo conflito de horário que não permitiu que eu participasse ao vivo. Então, se houverem algumas perguntas, eu espero que eu possa informar algumas coisas úteis, como o FDA americano está tratando os autotestes, focando no autoteste para o SARS-CoV-2. Então, isso pode abrir a porta para o autoteste e para outras condições. Esse foi um desafio. Só um instante, por favor, e nós vamos colocar no modo apresentação. Perfeito. As there isn't a perfect one. This can Então, include não há algo perfeito. Isso pode incluir os termos de autoteste, teste em casa, e todos referindo ao mesmo tipo de dispositivo. Então, esses testes que podem ser comprados e utilizados por qualquer pessoa em casa, não precisa de receita médica, e se os fabricantes querem vender os testes nos balcões de farmácia sem receita, eles têm que demonstrar que há bons resultados e que não há necessidade de receita médica, dando aos indivíduos a oportunidade de se testarem. Em função disso, o desempenho do teste tem que ser avaliado para os usuários e essas configurações. Um histórico breve de doenças infecciosas com os testes sem receita médica, eu vou falar rapidamente porque não há muito o que discutir aqui. Há, na verdade, vários testes para doenças não contagiosas, teste, por exemplo, para colesterol, menopausa, ovulação, gravidez e protrombina. No entanto, com relação a doenças infecciosas, esse teste sem receita médica nós só temos um, que é o teste que foi aprovado em 2012, o OTC. E só 4 anos depois que o FDA fez uma reunião para falar sobre os riscos e benefícios desse teste para resfriado, para gripe, CTG e para strep A. Então, eu incluí um link ao material dessas reuniões, mas com certeza houve uma recomendação para esse teste como a prioridade, acompanhado pelo strep, assim como a preocupação da coleta das amostras orofaringiais. Não houve atividade nessa área até 5 anos depois, quando o primeiro teste sem receita médica para SARS-CoV-2 teve autorização de emergência. Mesmo assim, esse teste só foi autorizado 1 ano depois da emergência de saúde pública foi declarada.
Então, o FDA identificou o que esperava ver em julho de 2020, quando teve os modelos para os fabricantes do diagnóstico molecular e de antígeno para a COVID-19, que eram os testes para uso sem laboratório. Então, naquela época, era um autoteste ou teste sem receita médica. Isso foi seguido por 2 revisões para esclarecer o que a FDA pensava que era necessário de informação para dar apoio a essa autorização. E o FDA revisou as políticas para o teste de COVID-19 em 2021. Essa diretriz está clara das diretrizes do FDA para aumentar o acesso, e é importante saber que isso inclui a necessidade. Então, os modelos têm uma função importante no processo regulatório para a autorização de uso de emergencial. Dá instruções específicas e no que o FDA precisa ver. Eles identificam a nomenclatura correta que precisa ver para os elementos e para o uso e detalhes de estudos que são necessários, incluindo aqueles para estudos analíticos e que inclui uma detecção mínima, a detecção de variantes, atividade em andamento, atividades em conjunto. Então, o desempenho clínico, esses estudos também, para a questão de acordos positivos, negativos, similar, com uma especificidade e refletir que não há uma norma padrão para o teste SARS-CoV-2. E também a capacidade de fabricação, que o FDA pode priorizar os testes que possam estar de acordo com a demanda, que agora é 500 mil testes por semana. Esse slide mostra outra linha do tempo, e nesse caso, mostrando quando e quantos testes foram autorizados relacionados a outro evento. Eu quero chamar a atenção de vocês para a seção à direita na linha do tempo, que mostra o número de testes de COVID autorizados a cada mês. Como eu mencionei antes, do primeiro teste sem receita médica que foi autorizado em outubro de 2021, gradualmente aumentaria os números nos próximos meses. Isso foi precedido pelas publicações e revisões dos modelos dos testes sem receita médica e as diretrizes que priorizavam a autorização desses testes. Agora, ou pelo menos da última vez que eu verifiquei, há 15 testes autorizados de antígeno. E também quero mencionar que há 3 testes moleculares autorizados que são mais caros do que o teste de antígeno. Falando em custo, esse teste foi vendido em torno de 25 a 30 dólares. Significa que muitas pessoas que queriam se testar não podiam. E em resposta, as jurisdições estaduais e federais estavam vendo a possibilidade de aumentar o acesso ao teste e eles estavam sendo fornecidos ao público de graça. É importante ter em mente que há algumas questões com relação aos testes sem receita médica. Isso inclui os desafios para reportar e rastrear a saúde pública. Muitas pessoas não comunicam o resultado dos testes às autoridades. E é difícil monitorar o desempenho do teste para determinar se o teste está de acordo com o nível de desempenho. E há vários recalls de testes que tiveram problemas com falso positivo. E o FDA foi rápido em agir com os que aconteceram isso. Então, nós temos um teste em série, então as pessoas não percebem, talvez, é que 2 testes por pacote. A intenção é para alguém testar uma vez e, se for negativo, testar de novo entre 24 a 48 horas depois, principalmente se há sintomas. Muitos usuários não estão acompanhando esse procedimento e simplesmente faz um único teste. E também alguns problemas com testes que foram fraudados. E, novamente, o FDA foi rápido de remover esses testes do mercado, pelo menos o mais rápido que eles conseguiram. Então, com relação à experiência do FDA com o autoteste da COVID, eu acho que é provável que a FDA vai estar mais aberto aos testes sem receita médica para outros agentes infecciosos. O FDA está encorajando os fabricantes de testes de COVID para ter uma autorização, ao invés de apenas
um tipo de autorização. Então, tem um pensamento mais aberto para esse teste para outros agentes infecciosos. E também há uma grande aceitação do público com o autoteste, porque dá o controle das decisões da saúde desse indivíduo. E, finalmente, há também a oportunidade da telemedicina para ter um papel importante aqui, não apenas para custo e eficiência, mas também do ponto de cuidado com a saúde. Então, os pacientes podem transmitir essas informações rapidamente. Então, eles podem se isolar se for positivo. Isso pode ter um papel importante para evitar o aumento dos casos. Eu espero que isso tenha dado algumas informações para vocês. Se vocês tiverem algumas perguntas, aqui está o meu e-mail. Fiquem à vontade para escrever para mim. E, novamente, me desculpem por não estar ao vivo para essa discussão. Muito obrigado novamente. Agradeço aqui a distância pela colaboração. É interessante a gente observar um país com paradigmas diferentes do ponto de vista não apenas da regulação, mas especialmente da prática profissional, que assimila mais facilmente procedimentos que são autônomos para as pessoas. O Carlos já mandou recado aqui para nós pelo chat de que o tempo está comendo a nossa possibilidade de discussão. Então, a gente pede que todos que tenham perguntas incluam aqui no Questions and Answers, que elas serão tratadas ao final. Então, devolvo aqui a palavra ao Carlos Eduardo. Agradeço muito a todos os que apresentaram e todos que estão participando conosco desta mesa. Excelente, Cláudio. Eu que lhe agradeço de modo muito especial pela atenção e pela batalha que você tem travado aí ao lado da saúde pública e tem sido exemplar, e também é a minha inspiração para muita coisa, assim como o Morel já falou aqui no chat.